preocupação do Ocidente, né? Então, o poder e população para colonizar o mundo. Então, a China é uma nação que ela tem muito poder, muita tecnologia, são muito inteligentes, tem uma tradição milenar. Eles inventaram muita coisa, né? Da pólvora a técnicas usadas aí em diversas áreas da vida, né? Inclusive na militar, na política, na social. Então, eles têm um espírito muito elevado, né? Espaço-temporalmente falando, porque é uma união de muitas perspectivas de muito tempo. E eles têm bilhões de pessoas, 1,5 bilhão, com muito dinheiro, muito poder para criar núcleos em todos os cantos do mundo, né? Então, se eles tivessem uma boa intenção a nível messiânico, se eles tiverem, talvez poderia encerrar as guerras, mas a nível nacionalista como eles são, que, por exemplo, aconteceu isso com Israel, mas como eles não podiam ser nacionalistas, eles tiveram que emancipar nações e equilibrar o mundo através do poder que eles davam às nações. Não eles têm a nação acima de todos, né? Então, quer dizer, quando uma nação ganha e quer ter o poder acima de todos, acaba sendo tirania. Porque as outras nações não querem, não é igual um rei, que o povo quer, elege, eu quero, o povo fica feliz. Quando vem uma nação externa e abocanha o poder, aí é uma tirania, porque o povo não quer, não, eu quero você de rei, nação estrangeira, não quer. Então, o que acontece? Ah, ah, você tem muito poder ali na mão de uma só nação que tem população e condições de abocanhar a estrutura de todo o tecido coletivo. Então, isso preocupa o Ocidente. Mas aí isso leva a um lado positivo ao nível bíblico, por assim dizer. Vamos tentar ser otimista, com todo o perdão de Deus por dizer por ser otimista em relação à guerra, né? Mas isso leva ao ponto 7, que é a luta contra a religião. Porque de todas as nações do mundo que podem oferecer perigo, né? Eu coloquei esse em último ponto, mas talvez seja o mais importante, o mais relevante. Mas de todas as nações do mundo, você pega ali, às vezes o cara pensa, vai ser o que? Os muçulmanos, os árabes lá. Ou então, não sei o que, Israel, ou a Rússia, ou o próprio Estados Unidos. Então, você pode cogitar, né? O Irã, é, essas nações que teriam poder de gerar de fato uma preocupação, né? ah, ah, Elas têm uma coisa em comum, de uma forma muito intensa, que é a religião, né? A cristandade. Mesmo os muçulmanos consideram Cristo um profeta, embora você pode falar que alguns vão contra cristãos e tudo mais, mas ainda assim eles têm uma comunhão, antepassados e uma ligação muito profunda com os judeus, com os cristãos, por conta, eles dividem o mesmo ancestral, embora os chineses também, mas eles não levam isso para os seus contos populares, né? Embora eles tenham uma ligação ali, talvez com Sim, né? Filho de Canaã. Inclusive, eles usam esse nome até agora também, né? Então, eles têm uma conexão ali, também estão conectados a Cã, vão ter um ponto em comum com Noé. Então, mas quando você pega ali aqueles mais conectados com Abraão, mesmo os árabes, os muçulmanos, eles estão próximos, né? Então, eles não é do interessante para eles que Israel deixe de existir, que os pontos ali, Israel, que eu digo assim, claro, como nome, eles não querem, mas a região, os pontos sagrados, a história de Abraão, a história que é importante para Israel, que é importante para os cristãos, é importante também para os muçulmanos, mas não é tão importante, não é importante nada para os chineses que têm uma revolução comunista ateísta. Então, eles perseguem tanto o muçulmano, por assim dizer, né? Não sei nem se posso falar isso aqui, mas você dá um Google aí, você vai ver que eles evitam, e declaradamente, eles não querem que a religião, e dá até para você entender a lógica deles, eles não querem que a religião tenha poder sobre o Estado, né? Sobre a etnia chinesa, né? Então, eles até deixam estrangeiros seguir suas religiões, mas desde que você não faça proselitismo, não tente converter ninguém, né? Agora, você imagina que o cara, ah, ah, tendo esse poder ali, ele vai lá e troca, ele troca por Xi, né? Ele vai lá, Xi Jinping vai lá, coloca, tira, vai lá na mesquita, vai lá na igreja e tem uma foto, põe uma foto dele, né? Então, você procura aí que você vai ver, tem várias dessas ações aí, né? E é uma coisa muito louca, é lá a União Soviética, lá a Revolução que houve na Rússia ali, e que é trocar Cristo, trocar a religião, trocar o Alá, trocar Abraão, Jacó, Israel. Então, é trocar todas essas figuras importantes na nossa história, na nossa conexão espiritual, por uma visão materialista e secular da engrenagem, né? Sistêmica ali da nação, que é como eles enxergam o comunismo, né? Então, e aí isso desagrada esses oponentes, né? Que até então estavam uns contra os outros, isso desagrada a eles ao mesmo tempo. Então é um desagrado em comum. Aí entra aquele ditado, né? O inimigo, né? Do meu inimigo acaba sendo o meu amigo. Então acaba unindo o mundo, o lado positivo disso, porque se a China usar isso, quiser ir adiante com isso, vai acabar sendo um bode expiatório para unir o mundo. Porque aí vai ter a Europa, Estados Unidos, né? A Israel, os muçulmanos também, porque eles estão sendo expulsos de lá. Todos em comum com isso.
Então eles vão querer que esse poder tão influente, né, tão gigantesco, abocanhe o mundo e evite a religião, diminua, acabe com a religião deles todos. Aí você vai ter a união até dos budistas, estão sendo expulsos, até os budistas, taoístas, toda essa galera que é tão da paz, até eles. Então você vai ter união, de repente, até da Índia, né, por conta da religião. Aí você vai ver o espírito se unindo ali pela religião, essas nações tão controversas vão se juntar com esse ponto em comum, que é o ateísmo. Aí você vai ver a China representando esse ateísmo, esse materialismo comunista, de ver a engrenagem, a população como pequenas células da natureza, faz funcionar aí, que é assim, mané Deus, mané o quê, mané amanhã, mané paraíso, nada, o negócio é assim, uma visão bem materialista, né? E que acaba se tornando perigosa essa visão para nós que acreditamos nas perspectivas temporais como pequenos momentos que reestruturam, refazem o nosso espírito, fortalecem o nosso espírito. Nosso espírito é completo, ele vem da luz. Mas a luz é também as cores, a luz é feita das cores. Então ela tem que visitar cada cor, cada emoção, para lembrar aquilo que ela é lá no começo, quando se faz. Então, esse paradoxo, né? Você precisa mergulhar nas emoções para ser completo. Você precisa ser completo para mergulhar nas emoções. E é isso que a luz faz. Isso é um sistema solar, isso é o átomo, essa troca, esse revezamento de perspectivas. A humanidade é isso também. Então nós acreditamos no espírito, que é a soma das nossas visões temporais, e acreditamos que está acima de qualquer objetivo limitado, temporário, passageiro, porque a luz, a estrutura da luz continua. As nossas visões materialistas passam, né? Ah, vamos estruturar nossa nação em torno disso daqui, né? Ó, eu quero que... Imagina quantas coisas não foram inventadas e que passaram, não tem mais valor, utilidade nenhuma. Você não pode estruturar o seu amanhã no hoje. O amanhã pertence a Deus, né? Eu sou o que serei. Deus é esse ponto em comum que temos. O amanhã nós temos em comum, né? Então, esse ponto de união acaba colocando o mundo todo no mesmo barco e acaba possibilitando essa rivalização da China, né? Ah, Deus queira que não precisemos passar por momentos angustiantes para alcançarmos a paz, até porque já foi feito um grande sacrifício para encarar esse momento da morte e refazer a vida. É isso que tem sido feito, né? A gente conta o tempo nesse refazer da vida até hoje, desde a morte de Cristo a gente está contando sobre esse refazer, os chakras até se alinhando sobre o nome dele, vencendo os deuses pagãos do mundo inteiro, levando o Deus de Israel para o mundo inteiro. Quer dizer, os judeus mataram aquele que salvou o Deus e eles, Israel, salva Israel até hoje, né? Então, aqueles que eles negaram, salvou o mundo inteiro. Então, é parte da obra, da história, agradeçamos a Deus em comunhão, né? Então, também não podemos deixar que nenhum exército, de nenhuma forma, com uma visão materialista, uma visão paralela ao todo, tente destruir essa síntese, até porque não seria possível, né? Não vai plasmar isso. Então, é uma guerra que a luz vence, porque é da própria estrutura celular, essa estrutura da luz, ela tem um caminho, um passo a passo, né? Isso é matemático, isso é em tempo, na velocidade da luz, né? O átomo, ele possui um caminho, ele possui uma estrutura. Então tem uma inteligência que tece tudo isso aqui. Não dá para você querer cortar o caminho dessa inteligência, porque você desestruturaria seu próprio espírito e lá não estaria aquele que o fez. Então não dá para você lutar com o paradoxo de vencer o tecido que o faz. Então, se o tecido da luz é pleno como é, as estrelas conhecem seu caminho, o sistema solar mantém o seu equilíbrio, o átomo mantém o seu equilíbrio, você vê que esse tecido venceu, não dá para pisar, para cortar, para quebrar ele. Então, quem se opõe a essa união, a esse fato que é somos um na luz, quem se opõe a isso, como é a visão materialista atual da China, obviamente não prevalecerá, né? Não tem como vencer e prevalecer sobre a união estrutural intrínseca a todos nós, né? Então, vai prevalecer aquele que tiver esse fato dentro de si. Opa, aquele ali é uma perspectiva minha também. Aquele ali é meu irmão. E não é o que a China vem fazendo, né? Ela vem, a China vem observando as visões relativas de mundo, principalmente as espiritualistas, né? Como algo que opõe os seus interesses. Então, fica óbvio que o amanhã para a China é um amanhã com menos religião e mais materialismo, mais ceticismo, com mais travas temporais, né? E não é esse o objetivo divino. E mesmo um matemático, mesmo um ateu que raciocinar o suficiente, vai ver que não haveria prosperidade nessa distinção, nessa separação da carne, da matéria, do espírito, né? E do espírito, como a China quer fazer. É importante incluir o espírito nessa conta universal, porque senão o que acontece é tirania, é morte, é destruição, né? E é difícil a gente acreditar numa nação que quer extinguir a religião, que quer ser simplesmente prática, empírica. Vamos ali, isso aqui para isso, aqui para isso. Entende? Porque você anula a misericórdia, você anula o amor ao próximo, você anula o respeito ao amanhã, você anula
a servidão, a humildade, né, o temor a Deus, e você vai e faz o que é o conveniente naquele momento. E isso é o inferno, isso é a morte, isso é a desgraça, né? Então não dá para você querer que uma nação ateísta tenha tanto poder e prevaleça sobre nações que, às vezes, mesmo que nem tanto na prática, mas pelo menos que filosoficamente, sejam espirituais, espiritualistas, né? Porque pelo menos a intenção delas é de chegar num ponto de comunhão. E aí você pode torná-las hipócritas, né? Ou pelo menos forçá-las a se explicar quando você traz Deus na história. Falou, como assim? E aquele ponto em comum que nós temos, a honra, né? O amor, aquela comunhão com a divindade, algo que nós temos em comum. E aí, você tá louco? Como você explica isso? Agora, um cara que não tem esse ponto em comum, se ferrou, perdeu, entendeu? O cara não tem como você trazer isso à tona, né? Então, Deus queira, é, eu acho que, eu espero que, né, ah, com tudo que a internet vem possibilitando, lá eles proíbem até isso, né? Para que o conhecimento que não interessa a eles não plasme no coletivo. Mas com todo o conhecimento que o resto do mundo vem unindo, vem né, acessando, vem chegando a conclusões ali que os une, inclusive agora, a chance de unir todas essas religiões tão controversas hoje, diante de um ponto em comum, é possível graças a esse espaço-tempo dominado pela internet, né, nos dias de hoje. Então, com certeza a China não prevalecerá sobre a vontade de Deus. E quando eu digo isso, não sei se é perdendo uma guerra, se é nem começando essa guerra, se é com catástrofes naturais, se é com. Enfim, a gente tem que acreditar ah, na estrutura divina que se mantém alinhada, né? O sol nasceu, as cores continuam alinhadas. No sol de cada manhã, opa, a inteligência venceu. O tecido está estruturado, o espírito inteligente não se desfez, né? E tudo é baseado nisso, não é? Tudo não é esse mesmo átomo estruturado, esse mesmo tecido estruturado. Você olha um átomo do sistema solar, não é esse mesmo desenho de 7/12 passos? Luz mergulha no nada, o nada de lá é o mesmo nada de lá. Sai em si mesma, se usa de perspectiva e faz aqueles movimentos. Esses movimentos continuam existindo. É de onde a gente vem, é o que nos dá forma. Todo o resto é relativo a isso. Então, se a base equilibrada, a base inteligente dos nossos corpos, da nossa alma, continua existindo, eu vejo aquele momento ali de alinhamento. Olha o momento de alinhamento ali, as cores alinhadinhas no sol de cada manhã. A inteligência não foi vencida. Então, opa, não precisa me preocupar. A coisa vai se enquadrar, se encaixar na estrutura eterna que eu continuo vendo todo dia. Então, isso é fé, né? E é uma fé inteligente hoje em dia.